Amados irmãos, a paz do Senhor, hoje o último estudo sobre o livro de Números, hoje sábado, esse dia tão bonito, dia 26 de junho de 2021, né? E hoje o último estudo sobre o livro de Números. Segunda-feira, começamos Deuteronômio, e o Senhor há de nos abençoar grande e poderosamente. Amados irmãos, nós vimos que no livro de Números nós aprendemos muito sobre Deus. Nós também aprendemos sobre a vida, né? A forma como Deus nos olha. E para terminarmos, no livro de Números, que é uma verdadeira escola no deserto, nós também aprendemos sobre fé. Eu estava aqui pensando e realmente é uma verdade. Aprendemos muito sobre a fé. A vida é uma jornada. Se você parar e pensar, sim, a vida é uma jornada que nós temos que realizar pela fé. Pois somente Deus é quem sabe o caminho. Interessante isso, né? Só Ele sabe o caminho. Na verdade, todo mundo vive pela fé, ou em alguém, ou em alguma coisa. Até o ateu tem fé, não em Deus, mas fé nele, né? Fé puramente nele. O homem nunca sabe de onde veio, para onde vai, e venhamos e convenhamos, irmãos. A verdade é que, literalmente, nós temos uma alegria muito grande de Cristo ter se encarnado. Porque quando Deus se torna homem, na pessoa de Jesus Cristo, Ele passa por tudo o que passamos. E depois Ele abre para nós o caminho da eternidade, nos fazendo entender que, sim, a vida tem um amanhã. E essa é a diferença. Essa é a diferença entre cristãos e não cristãos. É literalmente o objeto dessa fé. Os cristãos depositam sua fé em Deus e em sua palavra, enquanto os não cristãos vão confiar em quem? Em si mesmo, em suas experiências, aptidões, dinheiro e talvez até em seus amigos. Engraçado que Israel, porém, tinha um péssimo hábito de andar pelas aparências e não por fé. E foi nessa falta de confiança em Deus que causou tantos transtornos à nação, o caminho pelo deserto. O Senhor havia acabado de livrar seu povo do Egito. Você se lembra? E logo os israelitas estavam todos diante do Mar Vermelho. O que aconteceu? Estremeceram de medo. E ainda quiseram voltar. Isso porque não criam que Deus os havia redimido e que poderia concluir o que havia começado. Que Deus não os abandonaria. Irmãos, quando Deus começa a sua obra, Ele leva até o fim. Depois leia Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele leva até o fim. Fé não é crer apesar das evidências. Isso é mera superstição. Fé é obedecer a Deus apesar daquilo que vemos ou ouvimos, da maneira como sentimos ou daquilo que pode nos acontecer. Irmãos, fé é a certeza da coisa que não vemos e a convicção daquilo que não estamos literalmente tocando, apalpando, mas certeza por quê? Porque é palavra de Deus. Deus já havia provado aos israelitas ali no Egito que se preocupava com eles, que tinha um poder para libertá-los, protegê-los e levá-los até a terra prometida. A devastação do Egito
com todas as 10 pragas, foi uma amostra do poder de Deus. Então, por que Israel não confiava em Deus? Muito bem. Alguns anos atrás eu ouvi um senhor pregando sobre Hebreus 11, que é, obviamente, o capítulo da fé. E as suas palavras ficaram gravadas no meu coração, sabe, irmãos? Elas ficaram como âncoras, e elas são fundamentais em muitos momentos difíceis. Eu me lembro que o sermão dele se dividia em 3 grandes pontos. Primeiro, a fé escolhe o que é incorruptível. Segundo, a fé vê o que é invisível. E terceiro, a fé possibilita o ocorrer do impossível. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Pense comigo. Quando você pega Hebreus 11, lá no versículo de número 24 a 26, que fala de Moisés e que diz assim: pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha o 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, a fé nos faz ver o incorruptível. A fé nos faz ver o incorruptível. Sim, literalmente, a fé nos faz ver o incorruptível. Olha o versículo 27. Como a fé nos faz ver o invisível. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. E olha o 28 e 29, como a fé nos leva a ver o impossível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Irmãos, uma vez que nós escolhemos seguir ao Senhor e viver de acordo com os valores eternos, o resto, além de ser resto e não valer absolutamente nada diante do Senhor, o resto nos vem com naturalidade. Não importa as circunstâncias que nos cercam, Deus nos ajudará a simplesmente ter tudo o que precisarmos, ver o invisível, ver o impossível e acreditar no que Ele falou. A fé deve ser nutrida para fortalecer a nossa alma, irmãos. Daí o nosso trabalho diário, a importância das Escrituras, uma vez que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Veja o que está em Romanos 10 e 17. Quando Moisés proclamou a palavra de Deus, Israel não ouviu a verdade e nem acrescentou fé a ela. De modo que a sua fé literalmente não tinha crescido naquele primeiro momento. Todos desconfiavam de Moisés, inclusive quando a coisa apertou, piorou ainda. Mas com calma a fé foi vindo, a fé veio, até que eles se libertaram. Mas infelizmente, quando foram conquistar a terra, a fé cedeu à desconfiança e aí toda uma geração morreu, mas a nova geração acreditou e entrou na terra prometida. Irmãos, a fé é como os nossos músculos. Como, por exemplo, nossos braços. Se você não exercita seu braço, ele perde a força.
toda provação da vida é uma oportunidade de crermos de forma absoluta na palavra de Deus. Crermos que Ele é o Senhor, crermos que Ele está conosco, crermos nas suas promessas e confiar que Ele tem a solução. Se tem uma coisa que o deserto ensinou a Israel, é literalmente a ter fé. E fé, irmãos, é fazer a maior escolha da nossa vida, que é crer em Deus e sua palavra. É como Moisés simplesmente recusar completamente o Egito. Recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, recusou os tesouros do pecado, recusou o gozo que o pecado poderia dar para ele naquele instante, se uniu a um povo maltratado e simplesmente, porque tinha em vista lá na frente a recompensa. Amados irmãos, todo dia nós devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos acorrenta ao pecado, à maldade, e seguir nossa carreira, confiando em Cristo, acreditando no Senhor, pedindo misericórdia, buscando a face dele, e literalmente, como Moisés, que nem tinha visto Canaã, não conhecia Canaã, não tinha visto a terra prometida, mas sabia que se Deus tinha dito que ia levar, ele ia levar, ia fazer, ia dar. Cria. Está perto a nossa redenção. Está perto a nossa salvação. O Senhor está vindo nos buscar, não vai demorar. Não te agarre a nada que aqui está, mas viva com os olhos voltados pela fé ao Senhor Todo-Poderoso. Viva de forma intensa tudo aquilo que Deus tem para você. E aqui nós encerramos o querido livro de Números. Óbvio que fica muita saudade, mas o que não faltam são autores. Você tem tantas obras boas, tantas coleções maravilhosas, tanta gente que escreve tão bem, meu amado irmão. Você tem a oportunidade de ouvir de novo os áudios. Foi tão bonito, tanta gente nos ajudou e como o Senhor nos abençoou. Segunda-feira começamos Deuteronômio, que é fantástico. É simplesmente fantástico. Eu te digo, se você gostou de Números, você vai ter um carinho maior ainda por Deuteronômio. Sabe por quê? Porque quando a gente lê Gênesis, a gente se apaixona. Depois lê Êxodo, você fica entusiasmado. Aí Números, Levítico, aí você entende Levítico, depois vai para Números, você fica assim, meu Deus, que Deus fantástico é esse, como ele vem se revelando e se mostrando para todos nós, que coisa fantástica. Pois é, você vai ficar encantado com o livro de Deuteronômio. Como o Senhor nos fala por intermédio desse livro e como o Senhor vai nos abençoar. Então, olho no texto. Segunda-feira começamos. Muito obrigado por ter estado novamente comigo, me dando essa feliz oportunidade de juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Eu agradeço a minha pastora presidente pela confiança, pastora Luíde Ramos, ao ministério pelo carinho depositado. Agradeço a Deus, acima de tudo a Deus, por termos podido compartilhar com você toda a palavra dele, sabendo que onde 2 ou 3 se reúnem, em nome dele, ali ele está. Você já pensou nisso? Você já pensou que eu estou daqui? Você está daí? E já são 2. E estamos na presença dele. Adivinha quem está conosco
todos os dias nos abençoando? Sim, nosso doce e amado Senhor Jesus. Então até segunda. Um grande beijo e a paz do Senhor.